Então, eu fiz esses slides seguindo o livro, o nosso capítulo 12, e claro, complementei com algumas coisas, mas a referência principal para vocês é o capítulo 12 do livro. Certo? Não vou cobrar isso na atividade nenhuma, não vai valer nota, mas vai valer aí de curiosidade. E vai valer, claro, de reposição. Então vamos lá. Essa relatividade, né, é aquela relatividade de Einstein. Então aqui está o sumário do assunto. Então fazer aqui uma introdução, uma conexão aqui com eletromagnetismo, né, e ondas, discutir um pouquinho sobre o éter e finalmente a gente vai entrar na parte de relatividade. Certo? Vou falar os postulados da relatividade, como se fosse os princípios básicos da relatividade restrita, e vou comentar algumas consequências desses postulados. E vou comentar um pouquinho, né, qualitativamente sobre a relatividade geral. Vamos lá. Bom, segundo o próprio autor do livro, né, não é difícil entender as novas ideias da relatividade. De fato, as ideias não são complicadas nesse nível que a gente vai apresentar. É sempre o nível de movimento, velocidade, distância, intervalo de tempo. O difícil é a gente aceitar que elas são bastante contraintuitivas, mas a natureza é assim, cabe a gente descrever como ela é. Bom, esse termo relatividade vem da relatividade do movimento. Então, vocês devem lembrar lá no primeiro ano, aquela ideia de que o movimento é relativo, né? Ou seja, o movimento depende do referencial. Se eu dizer se alguma coisa está em movimento ou não, depende do referencial. E claro, a velocidade, a trajetória depende do referencial. Então existe uma relatividade lá compatível com a mecânica de Newton, que é a relatividade galileana, que é lá de Galileu. Né? E existe a relatividade de Einstein, que é o assunto desse capítulo 12. Tá vendo? Então, em essência, as teorias da relatividade, né, abordam qual problema? Né? Como que se relacionam os valores medidos das grandezas, né, associadas ao mesmo sistema feitas por diferentes referenciais. Então, por exemplo, um objeto está se movimentando, e aí você vai analisar o movimento desse objeto segundo referenciais diferentes. Então, como se relacionam os intervalos de tempo, posição, velocidade, trajetória, campo elétrico, campo magnético, temperatura, para os diferentes referenciais. Certo? Essas teorias da relatividade a qual me refiro são a relatividade galileana, que elas são de acordo com a mecânica de Newton, e a de Einstein, né, que é o assunto desse capítulo. A de Einstein se divide em dois tipos. Primeiro ele fez a teoria da relatividade especial, ou teoria da relatividade restrita. Então ela aborda como se relacionam essas medidas obtidas por referenciais em movimento uniforme entre si, ou seja, referenciais inerciais segundo a visão de Newton. Né? Na visão de Newton, se você tem um referencial inercial, qualquer outro referencial que esteja em movimento uniforme em relação a ele também será um referencial inercial. E, na realidade geral, Einstein amplia essa teoria da relatividade, né? Generaliza a teoria da relatividade para incluir também referenciais acelerados entre si, em geral nesse sentido. E acaba que isso culmina na teoria da gravitação, que é a melhor teoria da gravitação já feita até hoje. Bom, aparenta ser um assunto muito longe da realidade, né? Então, eu achei interessante aqui na introdução listar algumas aplicações. Né? Então, a essas teorias da relatividade, então agora quando eu me refiro às teorias da relatividade, são duas. Né? A teoria da relatividade especial e a teoria da relatividade geral. Certo? Apresentam várias aplicações. Então, por exemplo, o GPS, né, o sistema de navegação NASTAR, que realmente não é mais a origem dessa sigla, né? Eles precisam fazer correções relativísticas
para medidas de intervalo de tempo e de distância. O GPS ele funciona baseado essencialmente no intervalo de tempo entre o satélite enviar o sinal e o aparelho aqui na Terra captar esse sinal de diversos satélites. E aí você precisa fazer medidas relativísticas, né, corretos cálculos relativísticos para corrigir esse aparelho. Ou seja, se os cálculos relativísticos não fossem levados em conta, o erro no posicionamento ia se propagar. Certo? A questão do spin do elétron, que eu já comentei há um tempo atrás, é um efeito relativístico. Então, é possível perceber, teoricamente, que essa propriedade do spin surge de uma simetria relativista. Que não dá para a gente comentar mais no contexto do ensino médio. Né? E claro, como esse negócio de spin é importante para o magnetismo, né? Então a relatividade é importante para o magnetismo na matéria. Aspectos de física atômica, por exemplo, os elétrons que são mais próximos do núcleo, ou se a pessoa quiser explicar os níveis de energia lá no átomo de hidrogênio, bom, as medidas são tão precisas que efeitos relativísticos têm que ser levados em conta, que o elétron está a uma velocidade muito alta lá em torno do núcleo. Lá na astronomia e na cosmologia, tem um efeito Doppler chamado de efeito Doppler relativístico. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, é o tal do blue shift e o red shift. O efeito Doppler, a gente comentou lá no segundo ano, né? Quando você tem uma onda, por exemplo, uma fonte de onda como uma ambulância, né? A sirene de uma ambulância. Quando ela está se aproximando do observador, o observador ouve um som, percebe, capta um som com uma frequência mais alta. E quando ela está se afastando do observador, o observador capta um som com uma frequência mais baixa. Certo? Esse fenômeno de efeito duplo ocorre também para a luz. Então, por exemplo, quando a gente aqui na Terra está observando uma estrela que se aproxima de nós, está se aproximando da Terra, a luz que ela emite é deslocada para o azul, daí o nome blue shift. Então, a frequência da luz que ela emite é deslocada para uma frequência mais alta. Então, o azul tem uma frequência mais alta do que o vermelho. Quando a estrela está se afastando, então a luz que ela emite é visualizada por nós, é deslocada para o vermelho. Então, usam esse tipo de coisa para estimar, para medir a velocidade de estrelas em relação à Terra. Tem ampla aplicação, né, no entendimento lá de física nuclear. Né? Por exemplo, a energia nuclear, fissão, fusão, bomba nuclear, usina termonuclear, a massa dos núcleos atômicos, a conversão entre massa e energia. Né? Por exemplo, o Sol, através do processo de fusão, ele perde massa, ele converte massa em luz, ele converte massa em energia. Então, vários aspectos de fenômenos nucleares, envolvendo física nuclear, só faz sentido após a relatividade. Né? Você só consegue entender usando relatividade. Em particular, essa questão de você converter massa em energia. Né? Física de partículas, né? Por exemplo, uma partícula instável, ela tem um tempo de vida de decaimento. E esse tempo de vida depende do referencial. Então, isso é um efeito relativístico. Enfim, todos esses assuntos, astronomia, física nuclear, física de partículas, são utilizados para compreender coisas em astronomia, em cosmologia, em astrofísica. Então, é um assunto importantíssimo para o entendimento da matéria, né, na escala pequena, na escala nuclear, ou uma matéria na escala grande, né, na escala de cosmologia e astrofísica. Bom, curiosamente, né, apesar de Einstein ser famoso pelas teorias da relatividade,
o prêmio Nobel que ele ganhou foi pela explicação sobre o efeito fotoelétrico. Esse efeito fotoelétrico, a gente vai comentar um pouquinho no capítulo, no próximo capítulo, mas basicamente ele mostra a natureza corpuscular, a natureza particulada da luz. Isso é importante lá em mecânica quântica, propriedades de materiais, etc. E tal. Isso aí, o trabalho dele foi reconhecido, o Nobel, né, foi reconhecido pela contribuição dele para a mecânica quântica, não para a relatividade. Bom, como que essa brincadeira da relatividade começou, né? Começou a partir do eletromagnetismo. Einstein percebeu e resolveu alguns impasses teóricos experimentais lá do final do século XIX, do século XX, então, de 1800 lá vai para 1900 e pouquinho. Então, por exemplo, o problema é a velocidade das ondas eletromagnéticas. A gente já comentou sobre as ondas eletromagnéticas, e a ideia vigente à época, no final do século XIX, é que essas ondas eletromagnéticas se propagavam através de um meio hipotético chamado éter. Então, não fazia sentido para a cabeça dos físicos da época uma onda que se propagasse num vazio. Então, a velocidade da luz, que vem lá das equações de Maxwell, é assim sobre, na verdade é assim, a raiz quadrada da constante eletrostática vezes 4π dividido por aquele mu, que é a permeabilidade magnética do vácuo. O magnético o pessoal não acreditava em série do vácuo. Então a ideia é que essa velocidade da luz, que era prevista lá pelas equações de Maxwell, da teoria eletromagnética, fosse em relação ao meio. Esse meio era o nome de éter. Então, pelas equações lá da teoria eletromagnética, a velocidade de propagação das ondas são determinadas pelas propriedades elétricas e magnéticas do meio. Então, essa formulazinha aí que eu expliquei, né? Que eu comentei agora. E, portanto, não dependiam da velocidade da fonte em relação ao observador. Ou seja, independe do referencial. Não faz sentido isso, né? A velocidade da onda não depende do referencial. Lembra lá do efeito Doppler, né? Então, se você está se movimentando, se você está se aproximando em relação a uma fonte sonora, por exemplo, você percebe o som chegando mais perto de você com uma velocidade maior. Então, isso era estranho, né? Pela relatividade galileana, a velocidade da onda no referencial depende da velocidade da fonte. Então, postulou-se o éter e essas velocidades lá previstas pelas equações da teoria eletromagnética seriam então definidas em relação a esse meio. E esse meio estaria em repouso absoluto, ou seja, era um referencial privilegiado. Então, qual é a ideia? Quando se fala em repouso absoluto, se pensa em você definir os outros referenciais em relação a ele. Ele estaria em repouso absoluto e seria um referencial privilegiado. E a teoria eletromagnética seria válida nesse referencial. Uma outra coisa estranha, nesse contexto aí de eletromagnetismo, é o movimento de uma partícula carregada num campo magnético, por exemplo, uniforme. Então, lá no livro lá, o Alberto Gaspar chama de mistério do tapete mágico. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: imagine uma esfera eletrizada, se movimentando com a velocidade aqui, perpendicular às linhas de campo magnético. Vamos analisar essa situação, o movimento dessa esfera carregada, a partir de dois referenciais. Um referencial aqui
em que o ímã está em repouso. Então, no referencial aqui da menina. No referencial da menina, a carga elétrica está em movimento através dessas linhas de campo magnético B. Então, no referencial aqui da menina, essa carga está em movimento aqui para a direita, uma carga elétrica positiva, sujeita ao campo magnético aqui vertical para baixo, então ela sofre aquela força magnética. Velocidade vezes o campo magnético, a regra da mão direita, dá uma força assim entrando. Né? Então, a trajetória da partícula vai ser uma trajetória assim espiralada. Ela cai à medida que espirala. Porém, no referencial do menino, né? Então, o que a menina acha que o menino vê? No referencial do menino, a partícula não tem... Tá, vamos lá. Então, foi o seguinte, a partícula cai no referencial da menina aqui, figura A, no referencial da menina. A partícula cai à medida que espirala em virtude dessa força magnética. Então, a trajetória vai ser uma espiral assim caindo. Agora, em relação ao menino, a menina imagina que no referencial do menino a situação seria descrita por uma referência, por uma espiral que cai, mas como o menino está indo para frente, ele vê uma trajetória que espirala, mas que a partícula vai para trás. E no referencial da menina, o menino está com velocidade para frente. No referencial da menina, no referencial do menino, a expectativa é que essa espiral aqui esteja com a velocidade para trás. Então, você vai ter um movimento de queda, mais uma espiral assim, descendente. Certo? E vai para trás. Bom, no referencial da menina, a partícula carregada sofre uma força magnética horizontal que encurva a trajetória. Caso não houvesse a força-peso, a trajetória seria uma circunferência. Como tem essa força-peso, a trajetória é uma circunferência que cai. Então fica uma espiral caindo. Mas no referencial do menino, a partícula não sofre força magnética. Porque no referencial do menino, a partícula está em repouso. E você só vai ter a força magnética se você tiver velocidade. Né? E aí fica estranho. Como que tem uma força magnética no referencial e não tem em outro? Então, no referencial do menino, não é para acontecer isso aqui. No referencial do menino, era só para a partícula cair. Era só para a partícula cair. Não era para ter esse movimento de espiral. O que causa esse movimento de espiral é a força magnética. Mas no referencial do menino não vai ter força magnética. Então, no referencial do menino era só para a partícula cair. Certo? Então veja que estranho. Como é que existe uma força magnética no referencial e não tem em outro? Talvez não à toa, o artigo em que Einstein introduziu a relatividade é justamente um artigo que trata sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Ele discute lá a força magnética e a indução de Faraday a partir de referenciais em movimento. Bom, esses são apenas alguns exemplos, né, que mostram a incompatibilidade entre a mecânica clássica e o eletromagnetismo clássico. Então, é preciso reformular um dos dois. Né? Ou a gente reformula a mecânica clássica do Newton, ou a gente reformula o eletromagnetismo, ou os dois. Então, na época, no final do século XIX e no século XX, houve tentativa de reformular o eletromagnetismo clássico, porém sem sucesso experimental. Então, o que ocorreu foi a mecânica clássica foi reformulada, originando a teoria da relatividade de Einstein. E o eletromagnetismo clássico
ele é naturalmente compatível com essa relatividade restrita. Então percebeu-se que não era o eletromagnetismo que teria que ser corrigido, e sim a mecânica clássica. E essa correção para a mecânica clássica é a teoria da relatividade de Einstein. Um outro tópico aqui que eu separei é a relação entre relatividade e ondas. Então, à época, as ondas eletromagnéticas eram pensadas como ondas eletromagnéticas cuja velocidade dependia do referencial. Então, aquela velocidade lá da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, era pensando em relação ao éter. Já em outro referencial, a velocidade seria diferente. Então, segundo a física clássica, uma pessoa viajando à velocidade da luz, ou maior, né, a velocidade da luz, ou maior que a velocidade da luz, ela não veria seu reflexo no espelho. Porque ela estaria mais rápida que a luz. Então, pense o seguinte: um avião supersônico. Então, pense o seguinte: pense em um avião supersônico. Vai ser mais fácil assim. Pronto. Então, o que acontece? Imagine a situação seguinte: você está com as fontes paradas, e o observador parado. As fontes emitem um som e o observador ouve esse som. Pronto, tudo bem até aí. Claro, o observador vai ouvir o som com a mesma frequência, no caso, 430 Hz, 343 Hz. Agora, se a fonte está com a velocidade maior que a da luz, do que a do som, a velocidade do som é 343 metros por segundo. Mas eu estou colocando a fonte com a velocidade maior do que a velocidade do som. Então, nessa situação, vou dar pausa aqui. A fonte está sempre à frente do que as frentes de onda do som que ele emite. Ou seja, a fonte não ouve o próprio som. Então, a expectativa é o seguinte: se uma pessoa estivesse viajando acima da velocidade da luz, ela não veria o seu próprio reflexo no espelho. E qual é a ideia? A pessoa está indo junto com o espelho para frente, né? A luz simplesmente não vai alcançar o espelho, a luz está mais lenta do que o espelho. Einstein, através de experimentos de pensamento, né, então pensando sobre essa situação, ele intuiu que essa situação seria absurda, que a natureza não permitiria que a luz ficasse em repouso em algum referencial. Por exemplo, se o objeto estivesse movimentando com a velocidade da luz, classicamente você pensa que ele estaria em repouso, né? Que a luz estaria em repouso nesse referencial. E de fato a natureza não permite isso, não ocorre isso. Certo? Bom, à época, no final do século XIX, havia o entendimento que todas as ondas, inclusive essas ondas eletromagnéticas, precisariam de um meio material para se propagar. Acreditava-se então que havia um meio chamado éter, que permearia os espaços intermoleculares, interatômicos, interplanetários, permearia tudo. Certo? Só que esse meio tinha umas propriedades estranhas. Ele teria que ter uma densidade nula e ser perfeitamente elástico e absolutamente inerte, ou seja, ele não reagiria com nada. É difícil detectar um negócio, né, perfeitamente elástico, não interage com nada, sem densidade.
E a luz, a velocidade da luz prevista pela teoria eletromagnética seria em relação a esse meio. Então, a esse éter, a esse meio, estaria associado a um referencial inercial absoluto, de forma a solucionar o problema da interpretação dos fenômenos eletromagnéticos, segundo os referenciais diferentes. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, ó, essa situação aqui do tapete mágico está estranha, porque um referencial é privilegiado. Então, a ideia é que a menina estaria em repouso em relação ao éter, e aí o que ocorre é a situação descrita no referencial dela. No outro referencial não faz sentido, porque as leis lá do eletromagnetismo são válidas em relação ao éter, e não a um outro referencial em movimento em relação ao éter. Entendeu? Então, era um jeito de resolver, né, de certa forma, esse problema da interpretação dos movimentos, dos fenômenos eletromagnéticos vistos, né, segundo referenciais diferentes. Pois bem, então, se o éter permeia tudo, a Terra está em movimento em relação a esse éter. Né? E aí, dois caras, o Mixel e Morgan, elaboraram um experimento, né, para medir essa velocidade. São experimentos de Mixel e Morgan. Porém, esses experimentos, né, indicaram que a velocidade da Terra em relação ao éter seria zero. Então, como que eram esses experimentos? Eram assim. Tinha uma fonte luminosa, uma superfície aqui semi, semi-refratante, né? Então aqui é um espelho que deixa passar metade da luz e reflete metade da luz. Então, nessa superfície aqui, o feixe de luz é subdividido em dois, formando direções perpendiculares entre si. Aí parte da luz vem nesse espelho aqui, é refletida de volta. Parte da luz vem no outro espelho e é refletida de volta. E aí esses dois feixes refletidos se encontram aqui nesse detetor. E qual é a ideia? A ideia é o seguinte: bom, suponha que existe um éter e você faça isso numa base girante, que você possa girar a base. Então a ideia é que, fazendo isso, você possa comparar as diferentes velocidades dos dois feixes que são perpendiculares aqui no detetor. Deixa eu dar pausa. A depender das diferenças de velocidades, surge um padrão de interferência aqui no detetor diferente. E a ideia é o seguinte: se existir um éter e eu fizer esse experimento para vários ângulos diferentes, esses ângulos vão ser diferentes em relação ao éter. Então as velocidades medidas vão ser diferentes. E vai criar uma mudança no padrão aqui de interferência das ondas. Então, se eu altero aqui o ângulo, altero o padrão de interferência das ondas no detetor, evidenciando uma medida da velocidade do éter em relação ao aparato, ou seja, a velocidade do éter em relação à Terra. Porém, o que se percebeu foi algo assim: que esse padrão de interferência não dependia do ângulo em que essa base fosse girada. Ou seja, não dependia da direção do movimento dos feixes de luz em relação ao éter. Ou seja, a velocidade da luz era a mesma em todas as direções. Não havia uma direção privilegiada, que seria a direção do movimento da Terra em relação ao éter. Então, isso daí foi um experimento em desfavor da hipótese do éter. Então, os resultados desse experimento mostravam duas coisas: ou o éter não existe, ou a Terra está em repouso, tanto de translação e de rotação em relação a esse éter. Porém, desde a antiguidade, já sabia o movimento de translação e rotação. Então, o éter não existe.
Então, essa hipótese do éter passa a ser contestada, né? E, de fato, essa conclusão foi perturbadora na época. Então, o experimento foi refeito várias e várias vezes ao longo dos próximos 50 anos, até a década de 90, por exemplo. Foi refeito e o resultado sempre negativo, né? Então, como consequência, não há o éter, não tem um referencial absoluto. Ou seja, não tem um referencial privilegiado para você analisar os fenômenos eletromagnéticos. Então, não tem um referencial privilegiado para você usar na hora de interpretar os fenômenos eletromagnéticos. Então, começaram a tentar, né, reformular o eletromagnetismo. E aí perceberam que essas tentativas de reformular o eletromagnetismo não prosperaram e o que deu certo foi a reformulação da mecânica de Newton, dando origem à relatividade. O contexto foi esse. O contexto histórico foi esse. Bom, como que funciona essa teoria da relatividade? Como água. Bom, os postulados, os princípios da teoria da relatividade, os princípios a partir dos quais se constrói toda a estrutura lógica da teoria da relatividade, são esses dois aqui: o princípio da relatividade e o princípio da constância da velocidade da luz, né? A rapidez da luz no vácuo. Então, qual é a ideia? O princípio da relatividade é o seguinte: as leis físicas são as mesmas para todos os observadores em quaisquer sistemas de referência inerciais. Ou seja, pelo princípio da relatividade, não existe mais um referencial privilegiado. Então, você pode analisar qualquer experimento, qualquer movimento, qualquer fenômeno igualmente bem usando qualquer referencial inercial. Então, nessa situação aqui, não existe mais essa situação de um referencial privilegiado. Sei lá, a menina sem referencial privilegiado, ou o menino sem referencial privilegiado. A mesma situação deve fornecer o mesmo tipo de resultado, né? Nas duas, analisadas nos dois referenciais. Né? E outro é esse, o princípio da constância da velocidade da luz, né? Que foi corroborado pelo experimento de Mixel e Morley, apesar de que Einstein fez isso desconhecendo o experimento de Mixel e Morley. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: a velocidade da luz, né, a rapidez da luz no vácuo, tem o mesmo valor para todos os observadores referenciais, né, qualquer que seja esse movimento ou da fonte. Isso é que é estranho. Então, agora a ideia é o seguinte: se você está se movimentando na velocidade da luz, em relação à fonte, vamos lá, imagine o seguinte: imagine, não, então imagine o seguinte: imagine que aqui é uma fonte de luz e aqui é você se movimentando. Se você está se movimentando em relação à fonte com um valor que é igual à velocidade da luz, a expectativa é que no seu referencial você visse a luz se aproximando de você com o dobro da velocidade. Certo? Porém, isso não ocorre. No seu referencial você vai perceber a luz se aproximando de você com o mesmo valor de velocidade, caso você e a fonte estivessem parados. Isso é que é estranho. Isso tem consequências importantíssimas. Bom, consequências, né? O primeiro postulado, né, ele reforça e amplia as ideias de Galileu e Newton sobre referencial inercial, incluindo todas as áreas da física, não somente a mecânica. Então, lá na época de Galileu e Newton, Newton pensa lá na definição da referencial inercial, pensando o seguinte: que as leis da mecânica são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Em qualquer referencial inercial, a força resultante sobre o objeto, por exemplo, é a massa vezes a aceleração. Einstein amplia isso para todas as áreas da física. Então, as leis do eletromagnetismo são as mesmas
em qualquer referencial inercial. As leis da termodinâmica são as mesmas em relação ao que é usado em qualquer referencial inercial. As leis da ótica são as mesmas para qualquer referencial inercial. Certo? E com isso, ele amplia a definição da referencial inercial, ele fornece uma nova definição da referencial inercial, não só usando mecânica. Certo? Então, você pode usar experimentos ópticos para verificar se o referencial é inercial ou não. Você pode usar experimentos eletromagnéticos para saber se o referencial é inercial ou não apenas experimentos mecânicos. E, claro, extingue de vez a ideia do referencial inercial privilegiado. O segundo postulado, ele explica os resultados negativos, né, dos experimentos de Mixel e Morley. Então, a ideia é o seguinte: se não tem um movimento, o éter, né? Se não tem o éter, ele explica agora o padrão de interferência. Certo? Bom, além disso, esse segundo postulado ele causa alguns estranhamentos. Por exemplo, então aqui, como que esse segundo postulado explica os resultados negativos dos experimentos de Mixel e Morley? O padrão de interferência não muda se você mudar a direção, o ângulo lá do aparato, porque a velocidade da luz não muda. A velocidade da luz é a mesma em qualquer direção. Certo? Ele causa também alguns estranhamentos. Por exemplo, como é possível a velocidade de alguma coisa não depender do referencial? Né? A velocidade da luz agora vai ser o mesmo valor independente do referencial. Como que é possível a velocidade não depender do referencial? E esse estranhamento se traduz em dois outros estranhamentos, que é o seguinte: a velocidade tem a ver com a distância e o intervalo de tempo. Só que agora a gente não tem mais um referencial absoluto. Em vez disso, a gente tem um valor absoluto de velocidade. E esse valor da velocidade da luz, que é aquele 13 vezes elevado a 8 metros por segundo, ele é um valor absoluto. Dane-se o referencial. A velocidade da luz é a mesma, independentemente de se o observador está se aproximando ou se afastando da fonte. Isso é que é estranho, né? Como que a velocidade tem o mesmo valor, independente do referencial? Então pense, se a velocidade tem o mesmo valor, independentemente do referencial, a distância ou o intervalo de tempo é que vai ser diferente em relação medidos a partir de referenciais diferentes. Então isso causa uma relatividade na medida de distâncias e uma relatividade na medida de intervalos de tempo. Ou seja, observadores diferentes não vão mais concordar ou podem não mais concordar com o mesmo valor de intervalo de tempo entre dois eventos. Ou observadores diferentes podem não mais concordar com o comprimento de um objeto. Quer dizer, um diz que o objeto tem um valor, outro diz que o objeto tem outro valor de comprimento. Isso é estranho. Então, a primeira consequência que eu quero destacar é a relatividade da simultaneidade. Ou seja, a ideia de eventos simultâneos, ela não é absoluta. Ela depende do referencial, daí a relatividade. Tudo que depende do referencial é relativo. Então, qual é a ideia? A gente pensa que dois eventos são simultâneos, e eles vão ser simultâneos em qualquer referencial. Essa é a nossa intuição do dia a dia. Então, sei lá, se você deixa duas bolinhas caírem, né, e elas caem simultaneamente, elas tocam o chão simultaneamente, outro referencial que esteja em movimento em relação a você vai concordar que as duas caem simultaneamente. Essa é a nossa intuição. Mas no contexto de relatividade, não. Na realidade, não é isso que ocorre. Então, qual é a ideia? Dois eventos são ditos simultâneos para um observador, segundo o referencial inicial. Então, esse observador é o cara que está lá no referencial inicial. Se pulsos de luz chegam a este observador no mesmo instante de tempo, medido neste referencial deste observador. Porque tudo indica que o intervalo de tempo também vai depender do referencial.
Então, essa é a definição da relatividade de simultaneidade. Certo? Desta definição e dos postulados, encontra-se o quê? Que dois eventos que são simultâneos para um observador, no referencial inicial, podem não ser para outro observador em outro referencial inicial. Ou seja, a simultaneidade é relativa, depende do referencial. Dois eventos podem ser simultâneos no referencial, podem ser simultâneos em relação ao observador e podem não ser em relação ao outro. É muito louco isso. Um observador pode dizer que o evento A aconteceu antes do evento B. Um observador B pode dizer que os dois eventos, um outro observador pode dizer que os dois eventos ocorreram simultaneamente. E um terceiro observador pode dizer que o evento B ocorreu antes do evento A. Isso é estranho. Então o tempo agora não é mais absoluto. Porque se a simultaneidade é relativa, então o tempo não tem mais como ser absoluto. Não tem mais como observadores diferentes medir o mesmo intervalo de tempo. Então, a cada referencial deve ser atribuídas três coordenadas especiais, para você definir o referencial, né? Lembra lá no primeiro ano, a ideia de referencial, sistema de referência. E, além disso, uma coordenada temporal, porque o tempo não é mais absoluto. Então, cada referencial tem que ter uma escala do tempo, tem que ter um reloginho próprio. Isso dá origem à ideia de espaço-tempo. A gente pensa agora em 4 dimensões, 3 espaciais e 1 temporal. Claro, dois eventos que sejam simultâneos de um observador, né, eles não podem ter relação causal. E como é que relação causal é um acontecimento ser a causa do outro? Por exemplo, sua mãe fica grávida e depois você nasce. São dois eventos. Sua mãe fica grávida. Outro evento, você nascer. Não tem como você nascer antes de sua mãe ficar grávida. Então, esses acontecimentos aí têm uma relação de causalidade. É que nem você jogar uma pedra no lago e ouvir o barulho. Não tem como você ouvir o barulho antes da pedra cair no lago. Então, se você tem dois eventos que sejam simultâneos em relação a uma referência inicial, esses eventos não tem como ser causal. Então, eles não têm como ser em relação de causa e efeito em nenhum outro referencial. Certo? Ou seja, nem todos os eventos que ocorram em instantes de tempo diferentes de um referencial podem ter relação causal. Esse negócio vai ficar melhor entendido se a gente olhar essa simulaçãozinha aqui. Então, qual é a ideia? Deixa eu deixar ele maior. Eu queria deixar esse negócio grande. Pronto, agora ficou bom. Vou enxergar. Mexi e ficou pior. Acho. Pronto. Pronto. Qual é a ideia? Aqui eu regulo a velocidade de um em relação ao outro. Vamos deixar os dois parados. Pronto. Então, ó, pensa o seguinte. Pronto. Pensa o seguinte. Pense dois observadores aqui, ó, o da caixinha de cima e o da caixinha de baixo. Certo? Aí pense que ó, o carinha aqui da caixinha de cima, ele está bem no meio da caixa.
certo? E aí, dois pulsos luminosos são gerados a partir das duas laterais da caixa. Tanto na caixa de cima como na caixa de baixo. Pronto. O que a gente percebe aí? Os dois pulsos, tanto o azul como o vermelho aí, eles chegam ao observador no mesmo instante de tempo. Eles chegam simultaneamente ao observador. Certo? Tanto no de cima como no de baixo, eles estão em repouso. Certo? Vou baixar aqui deixar mais lento aqui a simulação. Ó, pronto. E eles levantam o braço quando percebe o pulso chegando. Tá bem? Pronto. Agora, se o outro observador está em movimento, eu vou colocar o segundo aqui em movimento em relação ao primeiro. Bota ele com 80% da velocidade da luz. Pronto. Então qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Esse outro aqui, o de baixo, ele está em movimento em relação ao primeiro, com 80% da velocidade da luz. E quando os dois coincidem aqui nessa linha vertical, os pulsos são gerados. Certo? Ó, quando esse aqui de baixo passar nessa linha, os dois pulsos vão ser gerados. Pronto, percebe? Só que veja, como ele está indo para a nossa direita, né, o pulso vermelho chega a atingir ele primeiro. Né? O pulso vermelho atingir ele primeiro. Então ele levanta primeiro a mão esquerda dele, né, e depois a mão direita. Pronto. Ou seja, deixa eu botar agora na velocidade normal da animação, para deixar em câmera lenta. Pronto. Então o que acontece? Esse referencial que está em movimento em relação ao outro vai dizer que o pulso vermelho foi emitido antes do que o pulso azul. Ele não vai perceber os dois pulsos sendo gerados simultaneamente. Ou seja, um evento que foi simultâneo em um referencial não foi simultâneo. Dois eventos que foram simultâneos em um referencial não foram simultâneos em outro referencial. Outro efeito interessante, o efeito da dilatação do tempo. Esse dilatar tem a ver com tornar maior, né? Ou seja, medidas de intervalo do tempo vão ser maiores. Ou seja, o tempo vai passar mais devagar. Então, qual é a ideia? Existe uma coisa chamada intervalo de tempo próprio, em geral denotado por um delta t0, ou a letra grega tal, ou um t0. Certo? O que é isso? É como é chamado o intervalo de tempo medido entre eventos que ocorrem na mesma posição. Ou seja, o referencial está em repouso. Né? Por exemplo, o observador está em repouso e, sei lá, tem uma bolinha quicando. Eu estou parado aqui e tem uma bolinha quicando. Estou parado em relação a mesa. Então eu posso contar o tempo entre a primeira quicada e a segunda quicada. Eu medi o intervalo de tempo com o relógio aqui em repouso. Eu posso botar um eixo de coordenadas aqui em X, Y, Z, e esse relógio vai estar na origem. Ou seja, esse relógio manteve-se parado em relação ao instante referencial. Então eu vou medir o tempo próprio entre esses dois eventos. Certo? Agora, se tivesse alguém aqui com outro relógio, aí esse relógio estaria em movimento.
Aí a medida de tempo dele não seria mais o tempo próprio, seria outra medida de tempo. Tá? O intervalo de tempo impróprio, que vai ser denotado com ΔT, é como é chamado o intervalo de tempo medido entre eventos que não ocorrem na mesma posição. Por exemplo, por exemplo, imagine o seguinte, a bolinha ficando aqui e um referencial, né, o relógiozinho aqui, em movimento. Então, imagine que um XYZ fixado aqui. Então, esse relógio, para esse referencial, um evento foi a bola topar no chão, não ocorreu na mesma posição que a bola topou no chão de novo. Segundo esse referencial, a bolinha se moveu horizontalmente. Certo? Então, para esse referencial, os eventos não ocorrem na mesma posição. Né? Então, no outro referencial, a bolinha topa no chão na mesma posição. Certo? No outro referencial, a bolinha faz isso. Sobe e desce. Além de ir para frente ou para trás. Então, esse tempo próprio é associado ao referencial em que o relógio ou o sistema que funciona como relógio está em repouso. Esse intervalo de tempo impróprio é associado ao referencial em que o relógio está em movimento. Pelos postulados, veja, o relógio é... Como funciona o relógio? Ele mede o intervalo de tempo entre duas coisas. Por exemplo, um relógio de pêndulo. É o intervalo de tempo entre um pêndulo sair e chegar naquela mesma posição. Então, sempre a noção do intervalo de tempo é isso. Você tem um movimento que se repete, alguma coisa que se repete, e você mede o intervalo de tempo entre essas repetições. Com isso, você tem uma escala do tempo, uma medida do tempo. Certo? Contando quantas repetições ocorreu, você sabe o tempo que passou. Bom, pelos postulados lá da realidade restrita, as medidas de intervalo entre dois eventos são diferentes segundo os observadores inerciais em movimento. Essa medida de intervalo de tempo impróprio, ela é maior que a medida de intervalo de tempo próprio. Esse fenômeno é conhecido por dilatação temporal, ou seja, a medida de intervalo de tempo que o relógio em movimento mede é maior que a medida de intervalo de tempo que o relógio em repouso mede. Se o relógio em repouso está em repouso ou em movimento em relação ao quê? A coisa que está se repetindo. Por exemplo, pega essa simulaçãozinha aqui. Imagine não é esse não. Esse daqui que eu quero é esse. Viajei. Pronto. Então qual é a ideia? Pense um sistemazinho, um relógiozinho que consiste em um pulso de luz que vai aqui de baixo para cima, é refletido lá em cima e chega aqui embaixo. Olhe só para o de cima, esqueça de baixo, olhe só para o de cima. Então a ideia é o seguinte, toda vez que esse pulso de luz topa aqui embaixo, conta mais um segundo. Certo? Então é um feixezinho de luz que vai e volta. Certo? Parece uma bolinha, mas pensa assim, um fóton de luz. Um feixe de luz que vai e volta. Toda vez que ele volta, um pulso de luz. Então quando ele volta, quando ele topa aqui embaixo, aí você emite outro pulso de luz. Fica assim. Ó. Cada vez que chega aqui embaixo, emite um novo pulso de luz. Certo? Pronto. E aí esse intervalo de tempo você chama de 1 segundo. Então você tem um relógio. Certo? Agora, vamos ver a mesma situação aqui, vista por um referencial que está em movimento em relação ao primeiro. Então, esse aqui de baixo está em movimento em relação ao primeiro. Certo?
Então, qual é a ideia? Nesse referencial, pensa o seguinte, o mesmo sistemazinho é um objetozinho que, deixa eu deixar a simulação um pouquinho mais lenta. Então, ó, é um objetozinho que emite um pulso de luz, ele é refletido e volta. Certo? Pronto, pois bem. Então vamos ver o que acontece nessa situação. Esse objetozinho vai emitir um pulso de luz, o pulso de luz vai subir, mas o objeto está indo para frente. Esse pulso de luz vai fazer um caminho assim diagonal. Certo? Então o pulso de luz vai fazer um caminho diagonal, ele vai ser refletido aqui em cima. Tá bem? Quando ele chegar lá embaixo, aí ele vai contar um segundo. Mas veja, nesse referencial, a luz andou uma distância maior. Né? A distância que a luz andou aqui foi 2 vezes essa serrinha, esse morrinho. No outro referencial, a luz anda só a altura da caixinha. Aqui rola um Pitágoras, velho. A luz vai andar, pensa assim, um triângulo retângulo. E a altura do triângulo retângulo é a altura da caixinha e a largura aqui é a metade, a velocidade da caixinha vezes o tempo. Então, o que acontece? Nesse referencial movimento, a luz percorre uma distância maior. Ora, se a luz percorre uma distância maior, mas a luz tem a mesma velocidade, significa que o intervalo de tempo também é maior. Daí a dilatação temporal. Daí a dilatação temporal. Ou seja, o relógio corre mais lento nesse referencial. Certo? Então, qual é a ideia? Isso aberto aqui em outro lugar. Posso pegar aqui. Vou clicar aqui para isso fazer sentido. Ó, aqui uma figurinha aqui que ajuda a entender isso. Ó, vamos olhar essa figurinha aqui. Vamos olhar essa figurinha aqui. No referencial que está em movimento, a luz vai andar L subindo, L descendo. Então vai se mover 2L. E o tempo vai ser 2L sobre C. Esse ΔT é o ΔT zero lá no nosso. No outro referencial, em que os espelhos lá estão se movimentando, né, a luz vai percorrer essa distância aqui, é 2D. Então o intervalo de tempo medido vai ser 2D sobre C. Aí quem é esse D? Esse D aqui vai rolar Pitágoras. Vai ser a raiz quadrada desse L ao quadrado, que é o mesmo L que o outro, mais esse cateto aqui, que é a metade da velocidade vezes o ΔT. O delta, nesse tempo ΔT, o espelho sai daqui para cá. Então, para chegar na metade é meio. Certo? Esse V é a velocidade do espelho. Bom, usando o teorema de Pitágoras, essa distância no novo referencial é assim. Vai ser a raiz quadrada de meio V ΔT ao quadrado. Então, meio V ΔT' ao quadrado mais zero ao quadrado. Certo? Usando esse D aqui, na primeira... Tá. Pronto. Então, o que acontece? A gente tem duas equações. ΔT, que é o ΔT zero, vai ser 2L sobre C. E o outro aqui desse ΔT', tem como a gente
Tá, vamos lá. Nessa equação aqui, o ΔT' é 2D sobre C. Quem é D? Essa raiz quadrada aqui. Então fica uma equação só envolvendo o ΔT' e o L, e o V. Mais o L, a gente escreve usando a primeira equação em termos do ΔT. E aí, reorganizando a equação, fica essa expressão aqui. Ou seja, o ΔT, que é o ΔT', que é o ΔT medido no referencial em qual o espelho, o reloginho está se movimentando, é o ΔT no referencial que está em repouso, dividido por essa raiz quadrada aqui. Essa formulazinha é que eu escrevo aqui. Esse ΔT, que é o ΔT no referencial em que o espelho lá está se movimentando, é o ΔT no referencial que o espelho está movimentando, em repouso, dividido por essa raiz quadrada aqui. 1 sobre essa raiz quadrada é chamado de gama, é o fator gama de Lorentz. E esse V é o valor da velocidade relativa entre os dois referenciais. Certo? O que ocorre? Esse fator gama, ele é maior que 1. Ele é maior ou igual a 1. Então vamos lá. Vou pegar aqui um plotador gráfico para vocês perceberem isso. Então vou escrever aqui um gráfico. 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos x sobre 1 ao quadrado. O gráfico daquele fatorzinho gama tem essa cara aí. Então, qual é a ideia? Vou deixar ele assim. Tá bom de enxergar. Pronto. Essa reta vertical aqui, x igual a 1, seria a velocidade igual à velocidade da luz. Certo? Perceba que esse fator gama ele é sempre maior ou igual a 1. Quanto mais próximo da velocidade da luz for a velocidade relativa entre os referenciais, maior é o efeito da dilatação temporal. Então, por exemplo, quando a pessoa está lá com a velocidade aqui de 95% da velocidade da luz, aquele fator gama vale 3. Ou seja, o tempo, o ΔT, vai ser 3 vezes o ΔT zero. O tempo impróprio vai ser 3 vezes o tempo próprio. Ou seja, no referencial em movimento, as coisas vão demorar 3 vezes mais para acontecer. Certo? Essa é a ideia. Estranho, né? Tá. Aqui. Essa simulação ilustra isso também. Então, deixa eu reiniciar aqui. E aqui eu ajusto a velocidade. Então, pensa assim, dois referenciais. O do foguete e o que está em repouso. Certo? Aqui eu dou o start. Pronto. Pense que o foguete se move com uma velocidade que é 10% da velocidade da luz. Certo? Aí ele vai se movimentando, blá, 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 blá. O tempo de voo no referencial da Terra, em que o relógio está parado, vale 50 horas. O tempo de voo no referencial do foguete vale 49 horas. Então, qual é a ideia aqui?
a ideia é o seguinte: os eventos chegada, né, e partida, início e fim do movimento, nesse relógio que está junto com o foguete, ele está em repouso. Ele está em repouso em relação ao foguete. Então, os outros dois relógios aqui que estão em movimento. Certo? Então, no referencial da Terra, passa um tempo maior. Se eu aumento aqui a velocidade do foguete, essa diferença fica mais evidente. Pronto, então qual é a ideia? Para o referencial lá do foguete, o tempo da viagem foi 2 horas e 42 minutos, né? 2,42 horas. Então qual é a ideia? Esse é o tempo, é o referencial em que o relógio está em parado. O relógio está parado em relação ao foguete. Certo? Então, ele mede o tempo próprio. O relógio na Terra, ele não mede o tempo próprio. Ele mede o tempo impróprio. E aí, o tempo de voo é maior. Ou seja, o tempo passa-se mais tempo, né, para o referencial que está aqui na Terra, em relação ao outro. O outro efeito é o efeito da contração do comprimento. Então, como que é isso? O comprimento de um objeto, por exemplo, uma barra, é a distância espacial, né, entre as suas extremidades. Então, novamente, você pode definir dois tipos de comprimento: o comprimento próprio e o comprimento relativo. O comprimento próprio é o seguinte: é o comprimento que você mede entre essas extremidades quando a medida é feita simultaneamente. Então, quando você mede essa distância entre as extremidades simultaneamente, a medida do comprimento é chamada de tempo próprio. Ou seja, ele é medido no referencial em que o objeto está em repouso em relação ao instrumento de medida do comprimento. Já no comprimento relativo, é o comprimento do objeto na distância entre as extremidades, medido por um referencial em movimento em relação ao objeto. Então, nesse caso, o objeto está em movimento em relação ao instrumento de medida. Pelos postos da gravidade restrita, né, a medida desse objeto, o comprimento relativo, ela é contraída, ela é reduzida na direção do movimento. Esse fenômeno é chamado de contração dos comprimentos. Interessante notar que na direção perpendicular ao movimento não ocorre essa contração. Então, matematicamente ocorre isso. O L relativo é igual ao L próprio dividido pelo fator gama. Como esse fator gama ele é maior ou igual a 1, o tempo, o L relativo é menor ou igual ao L próprio. Certo? Então tem uma simulaçãozinha aqui que ajuda a entender isso. Que é essa daqui. Então qual é a ideia? Se você está no... Pensa assim, a situação em que o trem se movimenta. Pensa o seguinte. Você tem o trem se movimentando em relação ao observador aqui. Você tem um pulso de luz que é emitido de um lado do trem para o outro. Certo? Quando chega lá no final, esse pulso de luz ele é refletido de volta. Certo? Então vamos... Pronto. Na ida, em relação a esse referencial, é mais fácil explicar aqui embaixo. Então vamos lá. Então qual é a ideia? Do ponto de vista de alguém que está dentro do trem, o pulso anda um comprimento L0 indo e anda um comprimento L0 voltando. Por quê?
Nesse referencial, o comprimento é o comprimento próprio. Certo? Esse comprimento próprio vai ser o tempo próprio dividido por c. Agora, no referencial em que o trem está se movimentando a uma velocidade v, na ida, né, o pulso anda L, que é o comprimento do trem, mais o tanto que o trem andou. Então, na ida, o pulso anda L mais VT1. Esse L mais VT1 é a massa dessa pausa. Ele é igual ao tanto que a luz andou, é igual ao tanto que a luz andou no referencial do repouso. Né? Que veja, do ponto de vista da luz, né, do ponto de vista da luz, ela só andou o L vezes o T1. Certo? Então, L mais V T1 igual a C T1. C é a velocidade da luz. Certo? Então, esse tempo de ida vai ser L dividido por C menos V. Certo? Agora, durante a viagem de volta, nesse referencial, a luz vai andar L menos VT2, o que é L da largura do vagão, menos o VT2, porque agora está se movimentando no outro sentido. Porém, do ponto de vista da luz, isso foi CT2. Então, esse tempo T2 é L dividido por C mais V. Certo? O tempo total que essa viagem leva é o T1 mais o T2. Então, isso é 2LC dividido aqui por C quadrado menos V quadrado. Certo? Porém, o tempo T é o tempo pela dilatação temporal. Porque esse tempo T é medido no referencial em movimento. E aí, por conta dessa dilatação temporal, o tempo, a distância contrai. Então, você faz as continhas e percebe que o comprimento no medido no referencial em movimento, nesse caso seria o comprimento do trem, certo? Medido em relação a esse referencial aqui que está em movimento, vai ser um comprimento reduzido. Você vai ver o trem, achatado na direção do movimento. Como fica a dinâmica, né? Como fica a parte de força, energia, esse tipo de coisa. Certo? Como que fica? Bom, na mecânica de Newton, né, o ponto de partida é só uma lei de Newton, válida na referência inercial. A massa é entendida como a medida da inércia do corpo. E lá a gente considera que o valor da massa não depende do movimento do corpo, ou seja, não depende do referencial adotado. E aí, partindo disso, né, usando lá um referencial inercial, se você calcula o trabalho da força resultante e encontra aquele teorema da energia cinética, né? O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. E daí encontra-se que a energia cinética é esse meio do v quadrado. Desse v é o módulo da velocidade. Perceba que lá pela dinâmica de Newton, né, se você aplica uma força constante por um deslocamento suficientemente longo, você vai realizar um trabalho tão grande quanto você queira, né? Arbitrariamente grande. E, consequentemente, você vai fazer com que esse objeto adquira uma velocidade tão grande quanto queira. Então, você pode fazer o objeto, em princípio, atingir a velocidade que você quiser, aplicando uma força constante por um deslocamento menor. Na mecânica relativista,
aí a segunda lei de Newton fica mais complicada. Estou colocando a formulazinha aqui, mas é claro, não é para decorar nem nada, é só para discutir o que acontece. Então, a segunda lei de Newton, usando o referencial inercial para um ponto material, ou seja, para uma partícula, é descrito assim: a força resultante é igual àquele fator gama ao cubo, vezes a massa, vezes um AP, mais gama, vezes a massa, vezes um AP. Então, como se fosse dois tipos de aceleração. Esse AP é a aceleração paralela à velocidade do móvel. De modo geral, a velocidade do móvel pode ser completamente paralela, pode ser transversal também. E esse AT é a componente da aceleração transversal à velocidade do móvel. Então, qual é a ideia? Perceba que a segunda lei de Newton agora fica mais complicada. Né? Não é só um MA. Então, se você for interpretar a massa como medida da inércia, é como se você tivesse aqui duas inércias diferentes. Né? Uma inércia na direção paralela, a inércia seria gama ao cubo vezes m, e na direção tangencial, transversal, na direção perpendicular à velocidade, a inércia seria gama, gama m. Lembra que o gama é maior que 1. Né? Então, veja, na direção paralela à velocidade, fica mais difícil acelerar a partícula, porque essa força vai causar uma aceleração menor, que gama ao cubo é maior do que gama sozinho. Certo? Esse m que entra aqui, ele é entendido como a massa da partícula medida no referencial que ele está em repouso. Frequentemente ela é chamada de massa de repouso. Então, a massa do elétron, a massa do próton são massas de repouso. Certo? Que a massa é medida no referencial de repouso. Certo? Perceba que agora o vetor força resultante e o vetor aceleração eles não são mais paralelos entre si, porque esse gama ao cubo ele é diferente desse gama. Então é como se a partícula tivesse duas medidas de inércia, uma na direção da velocidade e uma na direção perpendicular. É mais fácil acelerar a partícula na direção perpendicular à velocidade. Certo? E perceba o seguinte: se a gente for pensar força igual a alguém vezes a aceleração, e o termo que acompanha a aceleração, sua medida da inércia, então imagine que o movimento seja retilíneo. Então você não tem uma aceleração tangente perpendicular à trajetória. Você só teria esse termo aqui. Certo? Pois bem, se a gente for pensar em quem acompanha a aceleração, se a inércia agora, para o movimento retilíneo, seria gama ao cubo vezes m. Só que esse gama, ele depende da velocidade, né? Esse gama é essa raiz quadrada aqui, ó. É 1 sobre essa raiz quadrada. Ele aumenta com a velocidade que a gente já viu. Ou seja, como esse gama ele depende da velocidade, você aumentando a velocidade, o gama aumenta. Então, esse gama ao cubo aumenta. Ou seja, a inércia aumenta com a velocidade. Ou seja, quanto mais rápido o objeto está, mais difícil fica de deixar ele mais rápido ainda. Maior a inércia. E, por conta disso, ele não atinge a velocidade da luz. Certo? Então, se você usa essa força resultante aqui e calcula o trabalho realizado pela força resultante, usando a referencial inercial, barará, você vai reescrever o teorema da energia cinética. Você vai encontrar uma nova forma para a energia cinética. Então, fazendo as continhas, é claro que não vou fazer isso, né? Encontra-se que a energia cinética agora é um gama menos 1, tudo isso vezes mc ao quadrado. Porque esse gama é o valor daquele coeficiente gama, certo? Em função da velocidade. Certo?
Perceba lá do gráfico que quando o eixo x aqui é a velocidade, tá bem? Quando a velocidade vale zero, o gama vale 1. Ó, quem é o gama? O gama é 1 sobre essa raiz quadrada aqui. Se o v vale zero, a raiz quadrada de 1. 1 dividido por 1 é 1. Certo? Então, ó, a energia cinética agora é aquele gama menos 1 vezes mc quadrado. Então, em termos gráficos, é como se fosse isso daqui. Isso fornecesse a energia cinética dividido por esse mc quadrado. Tá bem? Esse mc quadrado, ele tem dimensão de energia, né? Ele é um termo que tem dimensão de energia e está associado à massa de repouso. É claro que aqui, se a velocidade for zero, o gama vale 1, 1 menos 1 dá zero, a energia cinética é zero. Então, de fato, esse fato ainda ocorre, né? A energia cinética só é zero se o objeto está em repouso. Então, ainda faz sentido chamar isso de energia cinética. É interessante pensar o seguinte: se, é, você está com a velocidade pequena, então, se você está com a velocidade pequena em relação a c, esse termo v quadrado sobre c quadrado é um fator pequenininho. E vamos fazer uma aproximação para isso. Vamos fazer uma aproximação para isso. E vai ser assim. Bom, então, ó, essa linha verde que eu desenhei agora, ele é o gráfico de x quadrado sobre 2. Ou seja, um v ao quadrado sobre 2. Perceba que esses dois gráficos são muito parecidos. Ó. O azul e o verde são muito parecidos. Ou seja, se você está com velocidade muito baixa, você pode aproximar essa energia cinética por um mv quadrado sobre 2. Mais termos de correção. Então, o primeiro termo de correção vai ter um v quadrado sobre c quadrado, que vai ser menor do que v quadrado sozinho. Porque a ideia é que esse v seja muito menor que o c. Então, qual é a ideia aqui? Em velocidades baixas, como velocidade de avião, por exemplo, essa energia cinética vai ser praticamente igual a mv quadrado sobre 2. Porque esses outros termos aqui de correção, eles vão ser desprezíveis, porque a velocidade do objeto é muito menor do que a velocidade da luz. Por exemplo, se a velocidade do objeto for 10% da velocidade da luz, então v sobre c é 0,1. Então v quadrado sobre c quadrado vai ser 0,01. Vai ser menor ainda, vai ser menos importante ainda. Certo? Bom, esse termo mc quadrado, ele não depende da diferencial. E é uma propriedade da partícula com dimensão de energia. Esse termo comumente é chamado de energia de repouso, e é denotado por 1 é 0. Certo? Veja, se estiver em repouso, a energia cinética é que é 0. Tá bem? Mas aí qual é a ideia? A ideia é o seguinte: a energia total do objeto é aquele gama mc quadrado. Então, aquele gama mc quadrado é a energia de repouso mais a energia cinética. Então, mesmo que o objeto esteja em repouso, a energia cinética vale 0, o gama vale 1, e você vai ter só a energia de repouso. Então, é possível você associar uma energia ao objeto mesmo ele estando em repouso. Certo?
Ou seja, se ele está em repouso, o E vai ser igual a mc quadrado. Então você pode fazer uma equivalência entre energia e massa, é o que eu comento aqui. Massa e energia são equivalentes. É possível converter uma na outra. Então, os processos de fusão nuclear, por exemplo, lá no Sol, né, a massa no processo de fusão nuclear, você junta dois átomos de hidrogênio, dois núcleos de hidrogênio geram um diélio, mais luz. Né? A massa de dois núcleos de hidrogênio é maior do que a massa de um hélio. Essa diferença de massa é convertida em energia. A energia que é liberada aí é a variação na massa de C quadrado. Como C é um valor grande, né? Com pouca massa você já tem muita energia. E aí, por isso, o princípio de conservação de massa e o princípio de conservação de energia são entendidos como, na verdade, um só. Que massa e energia é uma coisa só. E assim você generaliza a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica ela trata da conservação de energia, né? Mas agora a massa tem que ser levada em conta lá na primeira lei da termodinâmica. Esse fato também fornece uma nova unidade de massa, que é o elétron-volt por C quadrado. O elétron-volt é uma unidade de energia. Né? Então, se eu divido isso por C quadrado, eu tenho uma unidade de massa. Se você usa dois agora significativos, um elétron-volt por C quadrado é quase 2, né, 1,8 vezes 10 a menos 36 kg. Ou da ordem de 10 a menos 9 daquela Uzinho, que é a unidade de massa atômica. Certo? Então, para ter uma ideia, a massa do próton é 938 MeV, né? Mega eletron-volt. Mega é 10 elevado a 6. A massa do elétron é 511 keV, certo? Por C quadrado. Bom, isso aí que eu já comentei, né? Esse termo gamma C quadrado, né, é comumente chamado de energia total, ou energia relativística da partícula, sem influência de energia potencial, é a partícula livre. Certo? Isso é energia cinética mais energia de repouso. Então veja, por causa desse fator gama, é impossível acelerar um objeto com massa de forma que ele atinja a velocidade da luz no vácuo. Qual é a ideia? Aquele fator gama lá, então deixa eu fazer aqui o gráfico do fator gama sozinho. Bom, aquele fator gama, ele diverge, né? Quando a velocidade da luz aqui quando a velocidade do objeto tende à velocidade da luz. Então, quanto mais próximo da velocidade da luz for, quanto mais próximo V estiver de C, esse gama tende a infinito. Ou seja, você precisaria de uma quantidade de energia infinita para chegar na velocidade até a velocidade da luz. Então é impossível acelerar um objeto com massa até ele atingir a velocidade da luz. Ou seja, C é um valor de limite superior para a velocidade de partículas com massa. Nenhuma partícula com massa atinge a velocidade da luz. Nenhum referencial inicial. Além disso, a relatividade restrita prevê que partículas sem massa, como o fóton, elas necessariamente possuem velocidade igual a c. Indo agora para o finalzinho, comentar sobre a relatividade geral. Então, qual é a ideia? A ideia aqui, nessa parte introdutória, eu vou distinguir massa inercial de massa gravitacional. Então, lá no primeiro ano, eu ainda comentei lá na segunda lei de Newton, né, aquele força resultante igual a MA, que esse M era uma medida da inércia do objeto. Então, ela é chamada de massa inercial. Por outro lado, quando a gente vai lá para a força-peso, que é uma força gravitacional, é um mg, né? Esse M, você pode entender como um M gravitacional. Ele é o análogo da força elétrica igual a carga elétrica vezes um vetor campo elétrico.
Então, aqui seria uma massa, uma carga gravitacional. Em princípio, essa massa gravitacional, ou seja, o peso que determina como que o objeto, tanto que o objeto sofre a influência de um campo gravitacional, não necessariamente tem que ser o mesmo valor que a massa inicial dele, ou seja, o tanto que ele resiste a ser acelerado. Teoricamente, poderiam ser diferentes. Não há nada na mecânica de Newton, na mecânica clássica, que force com que esses valores sejam iguais. Então, ao longo do tempo, né, as pessoas tentaram medir para ver se tinha diferença entre a massa inicial do corpo e a massa gravitacional do corpo, lá desde Newton. E vários experimentos, né, mostraram que é, é, tá. Então pensaram-se em vários experimentos, né, para tentar medir essa diferença. Por exemplo, uma ideia simples é você pegar um objeto, esse bloquinho aqui, né, conectar ele a uma mola e aplicar uma força F e ver quanto que ele deforma. O tanto que ele deforma vai dar a força, né? Essa força aplicada ao objeto vai dar a aceleração. Então, medindo a aceleração ou medindo a deformação, você mediria a massa inicial. Agora, imagine a situação que você pega a mesma mola e você pendura. Então, o objeto vai ser puxado por uma força-peso. Então, imagine que você regule essa força F para ser igual ao valor da força-peso. Se as massas forem diferentes, as deformações x1 e x2 vão ser diferentes. Se a massa inicial e a massa gravitacional forem diferentes, as deformações x1 e x2 serão diferentes. E não se percebe diferença entre essas deformações. Ou seja, tanto faz o objeto ser puxado por uma força gravitacional ou por uma força resultante. A deformação é a mesma. Então, vários experimentos desse tipo, né, o experimento com pêndulo também, foram feitas desde a época de Newton e nenhuma diferença numérica foi encontrada para as massas. Em particular, em 1909, no começo do século XX, um físico, Roland Peltner, mostrou experimentalmente que essas massas são equivalentes com a precisão de 1 em 1000, 100 mil, milhão e 100 milhões. Então, com a precisão de 1 em 100 milhões, com a precisão de 1 milionésimo de por cento, essas massas são iguais. Ou seja, se for diferente, é uma diferença muito, 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 muito pequena. E então, ele foi levado, a partir do experimento, a postular essa equivalência no fato experimental. Então, ele pensou, bom, é um fato experimental que essas massas são equivalentes, mas não soube bolar uma justificativa teórica para isso. E onde entra o Einstein na história, né? Então, Einstein percebeu aí uma relação entre peso e inércia. Nas palavras de Einstein, né? O pensamento mais feliz da vida dele ocorreu em 1907, antes desse experimento de Ettinger. Segundo ele, né, eu estava sentado em uma cadeira no escritório de patentes em Berkeley. De repente, um pensamento me ocorreu. Se o homem cai livremente, ele não sente seu peso. Se você está em cima de um muro e você pula, durante a queda você não sente seu peso, você fica como se fosse leve. Né? Fiquei surpreso. Esse experimento mental simples causou uma profunda impressão em mim. Foi o que me levou à teoria da gravidade. E a partir disso, dessa equivalência entre peso e inércia, que ele bolou a relatividade geral, da teoria da relatividade geral. Ele conseguiu incluir referenciais aceleradas. Então, vamos pensar as seguintes situações. Imagina um observador dentro de um vagão. Esse vagão está em movimento. E aí, durante a frenagem, esse objeto
esse observador, ele vê objetos, né, sobre uma superfície sem atrito, com massas diferentes adquirirem a mesma aceleração. Então, qual é a ideia? Pense assim, o trem está se movimentando com essa velocidade aqui para a nossa esquerda. E ele sofre uma frenagem, então ele vai ter uma aceleração assim, eu estou anotando por menos A para a direita. Bom, o observador aqui dentro, ele vai ver todos os objetos em cima da mesa. Pensa uma mesa perfeitamente sem atrito. Objetos de diferentes massas, todos eles vão acelerar para frente, né, com o mesmo valor de aceleração, que é a aceleração do trem. Nesse caso, a aceleração dos objetos é causada por inércia. Né? Eles tendem a permanecer em movimento por inércia. Então, por inércia, objetos diferentes sob força resultante nula adquirem acelerações iguais. Que aceleração é essa? A aceleração em relação ao cara que está lá no trem, né, que está freando. Então, esse observador, ele é um referencial não inercial. Ele é um referencial acelerado. Medindo a aceleração desses objetos, ele consegue medir a aceleração do vagão. Certo? Outra situação é o seguinte: sem resistência do ar, tanto uma pessoa como um boné, por exemplo, caem com a mesma aceleração. Ou seja, novamente, objetos com massas diferentes caem com a mesma aceleração. Aí tem um experimentozinho aqui. Que eu acho que eu ainda não mostrei a vocês. Que é o seguinte: é o movimento de queda de uma pena, de um chamaço de pena, e de uma bola de boliche. Certo? Aqui ele vai falando, palpado, tá em inglês, bererê, barará, mas qual é a ideia? Tem esse guindastezinho, ergue, ergue as penas e a bola de boliche, e tem um sistemazinho aqui eletromagnético que solta os dois de uma vez só. Bom, como todo mundo sabe, a bola de boliche cai primeiro. Mas isso ocorre por causa da resistência do ar. E se não houvesse o ar? Então essa sala aí, enorme, é uma sala especial que é possível tirar o ar de dentro. Então ele faz isso daí de novo, fecha, né? Esse salão enorme. E aí tem esses buracos na parede que vai sugando o ar. Então cria como se fosse uma câmara de vácuo enorme. Perigo. Pouco oxigênio. Não entre quando a luz estiver acesa. Não está tirando o ar, vai ter pouco oxigênio lá dentro. Beleza? Aí eles repetem o mesmo experimento agora. Então tirou o ar de dentro e agora vai ver como que é a queda dos dois sem o ar. Está passando em câmera lenta, viu? Está passando em câmera lenta. Mas veja que os dois aceleram juntos. Ó. A aceleração dos dois são iguais. Os dois caem juntos. Então, na ausência de resistência do ar, os objetos caem com a mesma aceleração. Ou seja, essa situação de queda é muito semelhante àquela situação do movimento adquirido pela frenagem do trem. Ou seja, o efeito dessa força-peso foi o mesmo que o efeito daquela força de inércia, daquela força inercial, daquela força de inércia que os objetos lá sofriam, né,
do trem freando. Então veja, está muito parecido o efeito de uma força de inércia, né? A força que aparece pelos objetos estarem no referencial freando, ou esse efeito gravitacional. Então, Einstein pensou aí numa equivalência, né, entre inércia e gravidade. Então, na primeira situação, corpos livres de força adquirem a mesma aceleração por inércia. Na segunda, corpos caem com a mesma aceleração e a pessoa não sente o próprio peso. Ou seja, no referencial da pessoa, ele está como se fosse sem peso nenhum, sem força nenhuma atuando sobre ele. Então, para um observador em queda livre no telhado de uma casa, não existe campo gravitacional durante a queda, ele não sente o próprio peso. Certo? A aceleração decorrente da inércia ou da gravidade não depende da massa do objeto acelerado. Ou seja, a massa inercial e a massa gravitacional são equivalentes. Isso levou Einstein a introduzir o princípio da equivalência, então, o terceiro postulado lá da relatividade. Esse postulado é a base da relatividade geral. É impossível um observador localizado em um recinto fechado saber, por meio de qualquer experimento realizado nele, não só experimento mecânico, saber se ele está em repouso num lugar com o campo G uniforme ou se está se movendo num lugar sem aceleração nenhuma da gravidade, com uma aceleração A oposta ao Gzinho da situação anterior. Então veja, a ideia é o seguinte, você está aqui numa caixa, parado com o campo G para baixo. Você não consegue distinguir essa situação da situação em que você está, sei lá, em uma caixa que sobe com um vetor A, cujo módulo seja igual a G, no espaço, sem G nenhum. As duas situações são igualmente indistinguíveis. Você não consegue saber se você só realizando experimentos ali dentro da caixa, sem ter informação nenhuma de fora, se você está em um lugar, se você está parado aqui, no lugar com um G para baixo, ou se você está no espaço com uma aceleração para cima igual ao G. Isso é o princípio da equivalência, que é a base da relatividade geral. Pronto. É o que eu comento aqui. Então imagine duas situações. Uma situação que você está aqui dentro de uma caixa, com o objeto em repouso no chão, né, no campo gravitacionalzinho G para baixo. Você pendurou o objeto, a mola vai deformar de um tanto X. Mas, se você estivesse aqui num foguete, acelerando para cima, de modo que o A tem o mesmo módulo que esse G, sem gravidade nenhuma, a mola ia deformar ao mesmo tanto. Você não consegue distinguir se essa deformação foi causada por um efeito gravitacional ou se foi causada por essa força de inércia. É o que eu comento aqui. Esteja o observador em repouso no campo gravitacional uniforme ou em movimento com aceleração constante, num lugar sem gravidade, os resultados de qualquer experimento físico, claro, com observáveis locais ali, restritos ao recinto, né, sem ter informação de fora, são os mesmos. Então, você não consegue distinguir um referencial em repouso no campo gravitacional de um referencial em movimento com aceleração constante. E aí, isso introduz, né, gravitação na relatividade. Ao introduzir referenciais acelerados, Einstein introduz gravidade na relatividade geral. E a relatividade geral se torna uma teoria de gravitação. Algumas consequências, né, já estou perto de acabar, eu estou estourando um pouco o prazo, é o seguinte, a curvatura gravitacional dos raios de luz. Então, qual é a ideia? Pense que você tem assim, ó, um foguete, né, acelerando para cima aqui, né, na nossa tela, né, para cima é na nossa tela. Certo? E
você tem aqui um feixe de luz que é emitido assim, horizontalmente. Foi emitido assim horizontalmente. Ó, imagina que esse foguete aqui é de vidro, a janela de vidro, e o feixe de luz é emitido horizontalmente assim, nessa linha pontilhada. Esse feixe de luz entra aqui pela esquerda, né, na parte mais alta. E à medida que o objeto sobe, né, o feixe de luz vai fazendo um movimento horizontal. Esse feixe de luz atinge a parede da direita num nível mais baixo do que atingiu a parede da esquerda. Isso é fácil de entender, porque à medida que o foguete sobe, a luz vai para a direita. À medida que o foguete sobe, a luz vai para a direita. Então, a luz atinge a parede da direita num nível mais abaixo do que, seja mais perto aqui do chão, do que mais perto aqui do chão, do que atingiu a parede da esquerda. Ora, mas isso é a mesma coisa que se o foguete estivesse parado em um lugar com o G da gravidade para baixo e viesse aqui um feixe de luz emitido assim, né, aqui de fora horizontalmente. Então, nesse referencial, né, pense no referencial preso ao foguete. Ele veria as coisas como se tivesse um campo gravitacional para baixo, com o mesmo modo dessa aceleração. E aí, nesse referencial, a luz está fazendo uma trajetória assim, para baixo. Ou seja, a gravidade para baixo está curvando o raio de luz. O raio de luz era para ser horizontal, mas devido à gravidade, o raio de luz é encurvado para baixo. Esse efeito aí, né, do encurvamento dos raios de luz é uma consequência lá do princípio da equivalência. Né? Então, essa trajetória dos raios de luz é encurvada gravitacionalmente. Porém, esse efeito é um efeito muito sutil. Você precisa de um G grande para perceber esse efeito. O G pequenininho, como é aqui na Terra, né, de quase 10 metros por segundo ao quadrado, é muito pequeno, a gente não percebe esse efeito. Certo? Aqui está a fonte de onde eu adaptei essa foto. Certo? Porém, numa escala astronômica, esse efeito é perceptível. Então, no eclipse solar lá de 1919, eles aproveitaram esse eclipse para testar essa consequência da realidade geral. Né? Então, pela realidade geral, era previsto o encurvamento dos raios de luz gravitacionalmente. E aí, nesse eclipse de 1919, eles testaram essa hipótese. Então, como funcionou a ideia? Funcionou o seguinte: o pessoal está aqui na Terra, né? E tem o Sol. E aí, durante o eclipse, a Lua se colocou aqui no meio, né? A Lua se colocou aqui no meio, tapando o Sol. Então, o céu fica escuro. O céu ficando escuro, você consegue enxergar estrelas que estão na direção do Sol. Certo? Então, durante o eclipse, você consegue enxergar estrelas que estão na direção do Sol, porque o Sol não fica mais encandeando tudo. E as pessoas, os astrônomos, têm tabelado lá as posições, né, aparentes, as posições dos objetos, né, no espaço, na abóbada celeste. E aí eles sabiam de uma estrela que estava numa posição assim, para trás do Sol, em relação à Terra. E aí, pela, pelo princípio de propagação retilínea dos raios de luz, né, essa estrela não seria visível daqui da Terra durante o eclipse, né, porque ela seria aqui ofuscada pelo Sol. Né. Os raios de luz que passassem do Sol perderiam a Terra, não chegariam na Terra. Porém, essa estrela foi vista como se ela estivesse nessa posição aqui. Mas eles sabiam que a estrela não estava lá, sabiam que a estrela estava aqui. Ou seja, a estrela, a luz da estrela, foi desviada por esse ângulo aqui.
O que causa esse desvio do ângulo? A massa do Sol. Então, a massa do Sol gera um campo gravitacional tão grande que quando a luz da estrela passa perto, ela é encurvada, tal qual nessa situação aqui. Certo? E esse foi um grande triunfo da relatividade geral de Einstein. Certo? Algumas consequências, né? O que a gente chama de força gravitacional lá no mecânico de Newton, pela força-peso, é na verdade uma força inercial, uma força fictícia, assim como uma força centrífuga, pois gravitação e inércia são localmente equivalentes, você não consegue distinguir um do outro. Então, nesse contexto, os corpos caem aqui na superfície da Terra não porque a Terra exerce uma força atrativa sobre eles, mas porque a Terra deforma o espaço-tempo ao redor. E corpos livres de força, ou a luz, seguem por inércia os caminhos de menor comprimento nesse espaço-tempo curvo. É assim que a gravitação é entendida no contexto da gravidade geral. Então, nesse contexto, a gravitação é escrita em termos geométricos. E aí fala-se em geometria do espaço-tempo. E aí a massa causa gravidade, deformando o espaço-tempo. E aí os objetos que seguiriam uma trajetória agora seguem outra, porque o espaço-tempo agora está encurvado. Da equivalência entre massa e energia, tem-se que tanto massa como energia deformam o espaço-tempo. Ou seja, tanto massa como energia podem causar gravidade. E nesse nessa nova concepção, um referencial em queda livre, então você caindo em queda livre, sei lá, você pulando o muro, caindo em queda livre, você é um referencial inercial, porque você está livre de forças, já que a gravidade não é uma força. Então, conceitualmente é difícil de entender isso. Né? Claro que aqui estou sendo muito ligeiro, estou só listando, né, os acontecimentos e as consequências. Né? Para entender mais a fundo, a pessoa tem que estudar mais a fundo. Tá bem? Aqui eu listo as referências que eu utilizei